Bom dia a todos e a todas. 27 de junho de 2020. Foi uma semana muito difícil, onde tivemos aí na faixa de 1.000 mortes ou mais por dia. Chegamos à faixa aí de quase 57 mil mortes nessa semana, a nível de Brasil, e mais de 1.200.000 infectados. Tendo consciência que todos esses dados estão subnotificados, ditos isso pelos infectologistas, epidemiologistas e o pessoal da área da ciência. Então é uma semana muito difícil para o nosso país, para o nosso Brasil, que está caminhando cada vez mais, né, os estados, os municípios, no afrouxamento do isolamento, caminhando para que essa curva não chegue ao seu final, ao seu achatamento, não comece aí descer essa curva na descendência, né? Em função das irresponsabilidades do governo federal, de alguns estados e de alguns municípios. Isso porque na presidência da República nós não temos um presidente. Temos um boneco sem alma a serviço do capital internacional, a serviço do sistema financeiro, a serviço dos empresários, que não se importa pela vida, se importa justamente pela questão do comércio e pela economia. Só que nós dizemos a cada dia, não existe economia sem vida. Sem vida não há economia. Sem vida não há trabalho. Sem vida não há nação. Então é muito difícil para um país viver as condições nas quais nós estamos vivenciando hoje. País em que a cada dia poderíamos estar hoje tomando essa situação, né, como os outros países fizeram, aqui do lado da Argentina, sempre cito o exemplo da Nova Zelândia, de Vietnã e outros países que tiveram atitude com a sua cultura, com a sua forma de vencer essa questão, porque respeitaram a sua população, respeitaram a cultura da sua população. Aqui nós não respeitamos a cultura, nós não respeitamos a ciência, é um governo negacionista. Infelizmente nós chegamos aonde chegamos. Temos aí na questão da saúde, os generais tomando conta do Sistema Único de Saúde, a cada dia mais, né? Essa semana foi aí nomeado um coronel do Exército da Reserva para administrar os 6 hospitais federais do Rio de Janeiro, onde que a sua especialidade dentro do Exército, um paraquedista, especialista em explosivo. Talvez seja para explodir os hospitais do Rio de Janeiro. Infelizmente, é essa a situação que nós vivenciamos. Tivemos uma fuga da galinha, uma fuga imediata do ex-ministro da Educação, fugindo para os Estados Unidos, o Abraham Van Traib, né? Que está numa situação lá e que os próprios funcionários do Banco Mundial não querem a sua presença lá, em função do que a função dele, de que ele irá cumprir lá, é uma função que diz respeito à questão da defesa dos povos tradicionais, da defesa dos direitos, da questão ambiental. E esse cargo não é compatível por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que ele negou enquanto esteve no Ministério da Educação, né? Então nós estamos numa situação muito difícil a cada dia que se passa. Mas ontem tivemos aí uma live com os principais ex-candidatos a presidente da República, com dirigentes nacionais de diversos partidos políticos, com movimento social, uma live em defesa da democracia, em defesa dos direitos já, em defesa dos direitos sociais. Essa live é muito importante porque reforça cada vez mais a nossa luta pela democracia, a nossa luta em defesa da Constituição, né? E que o Bolsonaro, nesse momento, ele está quietinho, não é porque quer não, é porque está emparedado, de repente deve ter sido colocado lá no quarto escuro com os generais, do quais é conselheiro dele, para mandar ele ficar quieto e parar com aquelas falas ali no cercadinho, que ele toda semana falava, né? Rosnava igual um pitbull, agora está miando igual um gatinho, quietinho, porque está com medo da questão aí do Fabrício Queiroz, né? O Queiroz que apareceu para assombrar Bolsonaro, o advogado que vivia todo dia comendo churrasco lá no Palácio da Alvorada e durante a semana sendo visto em tudo quanto é posse de ministro, advogado da família, advogado dele e advogado de Flávio Bolsonaro, dito pelo próprio advogado, que tem um conhecimento profundo da família Bolsonaro, né? De repente estava lá naquelas férias lá no Guarujá, junto com o Bolsonaro, quando ele esteve lá o ano passado,
de repente no apartamento junto com o próprio Queiroz, né? Essa história está muito mal contada, que ainda virá à tona. Por isso que ele está quieto, acuado. Mas hoje ele saiu, à noite, né? À tarde, lá em Minas Gerais, mais uma vez respeitando a questão aí do uso de máscara, e abraçando algumas pessoas, falando com algumas pessoas, e ele, quando tem uma folga, ele não respeita o que tem que ser respeitado, né? Então amanhã também nós teremos, a nível mundial, uma campanha, uma live nas principais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, um Stop Bolsonaro. Será um Stop Bolsonaro mundial nesse dia 28 de 6 de junho, no domingo, amanhã. Participe, Stop Mundial contra Bolsonaro. É como se fosse um Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, para o mundo inteiro saber que nós não aguentamos mais um governo genocida, um governo que nega a ciência, um governo que nega os direitos sociais e um governo que nega a sua própria nação. Então, um bom final de sábado a todos e a todas e um belo domingo. Stop Bolsonaro, fora Bolsonaro. Um abraço a todos e a todas.